Tito, capítulo 2, a partir do verso 1, a santa, poderosa, incorruptível palavra do Senhor diz assim: você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ensine homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhante, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, e não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a estarem ocupadas em casas, assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem os seus maridos e seus filhos. Agora sim, o verso 5. A serem prudentes e puras, e a estarem ocupadas em casas, e a serem bondosas e sujeitas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra o qual nada se pode dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Ensine aos escravos a se submeterem em tudo aos seus senhores, e a procurarem agradá-los e a não serem respondões, a não roubá-los, mas mostrar que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, o nosso Salvador. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando e repreendendo com toda a autoridade. Ninguém o despreze. Mediante esse trecho bíblico, essa rica e esplêndida perícope, Tito capítulo 2, eu quero compartilhar uma mensagem ao seu coração com o título: o valor do bom ensino. O valor do bom ensino. Mas antes de introduzir esse sermão e expor verso a verso, palavra por palavra, eu gostaria de mais uma vez ter um tempo de oração com vocês. Se você puder aqui em casa, curva essa cabeça, vamos mais uma vez falar com o nosso Deus. Senhor, nós entregamos esse momento de exposição da sua santa e poderosa palavra, e pedimos, Senhor, a iluminação do teu Espírito Santo para interpretá-la de maneira fiel. Não para falar o que queremos, não para falar o que achamos, não para falar o que é conveniente à nossa leitura, e sim aquilo, Senhor, que está no seu coração. Que o mesmo Espírito que inspirou o apóstolo Paulo possa nos conduzir na interpretação fiel das Sagradas Letras. Senhor, como precisamos aprender e valorizar o bom ensino, como precisamos entender o quão ele é vital para a caminhada cristã, e com ele nós avançamos, mas sem ele nós perecemos. Nos ajude. Eu oro pelos meus irmãos que estão aqui e alguns que estão em casa, agora ou posteriormente, que eles tenham um coração com a terra boa, onde a semente da palavra do Senhor vai cair, vai germinar, vai frutificar, e esses frutos, Senhor, vão permanecer. Que meus irmãos, mas principalmente eu, não possamos ser somente ouvintes da tua palavra, mas sim praticantes dela, no nome de Jesus. O valor do bom ensino. O valor do bom ensino. Meus irmãos, a fé cristã
ela tem um estilo de vida a ser exercido por aqueles que professam a fé. Aqueles que dizem ser cristãos, eles devem viver numa novidade de vida, a qual o próprio Deus, a qual nós adoramos e servimos, Ele atribuiu. Mas nós só podemos fazer o certo se de alguma forma tivermos a informação do que é certo. Tem muitas pessoas, talvez até com o microfone na mão, que fazem e falam coisas erradas, não é na maldade não. Não é porque eles são maquiavélicos e querem fazer isso deliberadamente. Não, simplesmente porque eles não sabem o que é o certo. Eles não sabem o que isso, aquilo outro é errado. Eu não quero citar, mas aconteceu em vários momentos na minha caminhada pastoral, que a pessoa comentando alguma coisa, um problema totalmente diferente, mas ela fala uma coisa completamente errada que um cristão não poderia fazer. E ela falou naturalmente porque ela não sabia que era errado. E aí eu falei, vamos tratar isso aqui, mas aqui, isso daqui você faz? Faço, pastor, é normal. Não, isso aí não pode, por causa disso, essa daqui é a base bíblica, entendeu? Então muitas pessoas, e talvez pode ser o seu caso, nós talvez não fazemos muitas coisas certas que agradam o nosso Deus, simplesmente por ignorância, simplesmente porque nós não sabemos. Por isso que nós temos que hoje, como igreja, nessa oportunidade, reconhecer o valor do bom ensino. E é isso que Paulo queria que Tito fizesse com essa igreja. Tito era um jovem pastor que foi enviado pelo apóstolo Paulo por uma igreja na ilha de Creta. E era uma igreja com vários desafios, com vários falsos mestres que ensinam falsas doutrinas. E um dos objetivos de Tito era trazer um bom ensino. Então o ensino, ele é muito valioso. Ele é valioso para a nossa fé, mas também para o nosso Deus. E por isso que o nosso Deus, que honra o ensino, ele levanta homens e mulheres para ensinar. Mas infelizmente, tristemente, meus irmãos, isso corta meu coração, tem sido mais negligenciado nas igrejas do Senhor. Você vê tudo o que você pode imaginar, mas você não vê um ensino da palavra de Deus. Você vê espetáculos pirotécnicos, você vê várias coisas disso e daquilo, mas o ensino da palavra do Senhor, infelizmente, está cada vez mais escasso. E você sabe quem gosta disso? O inimigo das nossas almas. Por quê? Porque mediante a falta de conhecimento é que o povo perece, segundo o próprio Senhor Jesus, o próprio nosso Senhor, em Oséias, ele deixa isso claro. E o Satanás, ele é o pai da mentira. Então, quando você não sabe a verdade, como você vai combater a mentira? Então, eu e você temos que entender que a questão do ensino bom, do ensino sadio, do ensino correto, ela é tão vital que talvez a gente não se atentou ainda hoje. E infelizmente nós não valorizamos. E aí, infelizmente, nós estamos fracos na fé, porque caímos facilmente nas mentiras de Satanás, porque não conhecemos as verdades de Deus. Então, o valor do bom ensino, ele é maravilhoso. E nesse capítulo, eu não sei se você reparou, mas nessa leitura corrida já ficou um pouco claro, mas nós vamos analisar com mais detalhes. Ele vai ensinar o valor do bom ensino a homens e a mulheres, homens jovens e idosos, mulheres jovens e idosas, e mostra também o fruto da graça de Deus em nossa vida e da esperança que temos. Então esse capítulo é um capítulo que não é muito grande, mas ele é muito rico em grandes ensinamentos que podem mudar a nossa vida. Então esse ensino, ou melhor, esse capítulo que é um ensino, ele trata e ele traz o impacto que a evangelização ela produz em nós e posteriormente através de nós. Quando temos uma espiritualidade saudável, porque recebemos os ensinos certos, nós vamos e devemos transmitir os ensinos certos. E aí, de alguma forma, nós vamos impactar quem está chegando para a fé, mas de alguma forma também quem ainda não chegou, porque nós vamos estar vivendo e fazendo o que é certo. O Evangelho, meus irmãos, ele muda a nossa forma de viver, ele muda a nossa forma de pensar. E o fruto
de uma verdadeira transformação é uma vida transformada. Mas para você viver uma vida transformada, você tem que saber o que a fé cristã traz para você, o que a fé cristã exige daqueles que professam ela. Então, que esse sermão de hoje, ele possa nos levar a, primeiro, reconhecer o valor do bom ensino e, a partir de hoje, valorizar o ensino na comunidade de fé a qual pertencemos, mas também a viver todos os ensinos, seja o que nós vamos ver hoje, seja o que nós veremos a partir de hoje. Nós não podemos ser somente ouvintes da palavra, nós temos que ser praticantes dela. Verso 1 diz assim, leia comigo mais uma vez. Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Essa é uma ordem clara que o apóstolo Paulo dá para o jovem pastor Tito. Fale de acordo com as Escrituras. E esse termo grego, que aqui na minha versão está você, ou talvez na sua versão está tu, ele é um termo enfático. Nós estamos fazendo a exposição de Tito, e nós vimos nesse culto mesmo, o capítulo 1, do verso 10 ao verso 16, os falsos mestres. Existiam muitos falsos mestres na igreja de Creta, e um dos motivos de Tito ser enviado para essa igreja era combater os falsos mestres. E aí, o apóstolo Paulo acabou de falar no verso 16 do capítulo 1 sobre os falsos mestres, e no capítulo 2, verso 1, então no outro versículo, ele já fala, você, porém, fala de acordo com a sã doutrina. Os falsos mestres não falavam de acordo com a sã doutrina. Os falsos mestres sempre mentiam nos seus ensinos. Mas você, Timóteo é outro, né? Você, Tito, você deve falar de acordo com a sã doutrina. Se os falsos mestres trabalham com falsidade, nós, verdadeiros mestres, vamos trabalhar com a verdade. E Tito, ele tinha que ser ousado para pregar a verdade. A preocupação do apóstolo Paulo era com a fidelidade que esse jovem pastor tinha que exercer. Ele tinha que pregar de acordo com a sã doutrina. A melhor maneira, meus irmãos, de combater as mentiras é com a verdade. E é isso que eu e você temos que entender. O apóstolo Paulo, como um pastor, como um pai na fé, ele está preocupado com a saúde espiritual dessa igreja. E se ele está preocupado com a saúde espiritual dessa igreja, ele vai entregar a verdade para essa igreja. Assim como alguém está preocupado com a saúde física de alguém, ele vai entregar bons alimentos para esse alguém. Você não oferece uma barra de chocolate para um diabético, só se você não amar ele. Se você ama ele, você não oferece, e se tiver um pouquinho de senso, nem come perto dele, porque sabe que é uma tentação para ele não comer, e aquilo simplesmente pode gerar morte para ele. Ele pode perder os seus membros, a sua visão. Não é brincadeira essa doença. Então, se amamos um diabético, nós vamos entregar os melhores alimentos para ele e vamos deixar longe da sua vista esses alimentos ruins. Por isso, o apóstolo Paulo, ele estava preocupado com a saúde espiritual dessas pessoas, e estando preocupado, ele comissiona Tito, prega a sã doutrina. Trazendo para os nossos dias, você como cristão, mas principalmente eu como pastor, nós devemos pregar de acordo com a palavra de Deus. O bom ensino, ele só é bom ensino se for fiel à palavra de Deus. Por isso, meus irmãos, não aceite ninguém que possa estar neste púlpito da nossa igreja, com o microfone na mão, que não está pregando de acordo com a palavra de Deus. Se ele não ler o texto, se ele não explicar o texto, e se ele não aplicar o texto, ele não deve ministrar sobre as nossas vidas. Por que eu falo isso? Porque tem muitas pregações que são mais uma palestra motivacional do que a sã doutrina sendo exposta. Porque tem muitas pessoas que falam coisas que nós não entendemos e achamos que isso é espiritualidade, e coisas que não estão na Bíblia. Técnicas de prender a sua atenção, técnica de manipular os ouvintes.
Mas nós não podemos aceitar isso. O que qualquer homem ou mulher de Deus que toma esse lugar de ensino, ele deve saber, é que tem que pregar de acordo com a sã doutrina. E o convencimento não é o pregador que faz, é o Espírito Santo de Deus. E aqueles que não acreditam no Espírito Santo de Deus, querem manipular as pessoas, para que eles possam conseguir convencer. Mas eu e você temos que pregar a palavra. Pode pregar o texto mais light da Bíblia, vamos falar assim, ou mais duro, não importa, é a palavra de Deus. E essa palavra vai fazer o efeito que Deus quiser na vida dos ouvintes. Por isso não mude a palavra. Por isso nós temos esse princípio aqui na sexta tarde e à noite, de pregar sempre de maneira expositiva, de maneira sequencial. Não é algo que eu sonhei, que eu quis falar, é algo que a sequência do texto está trazendo. Estamos pregando aqui Tito, à noite Colossenses, e sempre de maneira sequencial, porque é isso que a igreja precisa, porque esse é um mandamento da palavra de Deus. Pregue de acordo com a sã doutrina. Se não tiver de acordo com a sua doutrina, nós não devemos pregar. Por isso, meus irmãos, nós temos que valorizar o ensino, e temos que valorizar o bom ensino. Era essa a missão de Tito, é essa a missão do pastor Jean, principalmente, mas é essa também a sua missão, porque você é convidado também a ensinar pessoas. Por mais que o microfone ainda não está na sua mão, pode estar um dia se for esse seu chamado, mas nós temos a responsabilidade de ensinar as pessoas que estão do nosso lado. Você que sabe um pouco mais do que o outro, você deve ensinar, mas não ensine de acordo com o que você acha, do que você sonhou, e sim de acordo com a sã doutrina. É isso que a palavra de Deus tem para mim e para você. E aí, ele vai agora entrar nas classes, nas faixas etárias, vamos dizer assim, sobre os ensinos. E agora no verso 2 nós vamos ver os ensinos para os mais velhos. Como os mais velhos deveriam ser, no caso os homens mais velhos. Verso 2. Ensine os homens mais velhos a serem, vamos lá, moderados, dignos de respeitos, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. 6 características que todo senhor, homem de Deus, deve ter. Eu não vou trazer detalhadamente as 6, porque senão a gente não consegue acabar esse sermão. Mas, de maneira rápida, eu quero pontuar. Mas o que o apóstolo Paulo transmite para Tito, para que os senhores dessa igreja deveriam ter? Meus irmãos, em virtude de sua maturidade, seja pela fé, mas também pela vida, eles deveriam ter essas marcas. Alguns jovens podem ser mais desafiadores a ter essas marcas, mas devem ter também, porque é um princípio bíblico. Mas, entretanto, todavia, o Senhor, ele deve ter ainda mais. Ele deve ser um exemplo. Quanto mais velhos somos, nós devemos ter mais sensatez, mais domínio próprio. Nós devemos nos conhecer mais, nós devemos ser mais experiente. E é isso que eu e você temos que refletir. Homens mais velhos, e aqui não tem a idade, vai falar dos jovens e do velho, aí você vê qual que se encaixa aí, mas você tem que encaixar em um para você pegar a palavra. Mas você mais velho, você deve ter domínio próprio, você deve ter uma reputação aprovada, e você deve ser maduro na fé. Você é isso? Você é isso, homem mais velho que me escute? Porque se você não for assim, você está em pecado. Porque essa é a ordem de Deus para você. Você tem que ter domínio próprio, uma reputação aprovada e ser maduro na fé. Você não tem tempo mais para ser imaturo, para ser uma criança, para ser um adolescente. Não, essa fase já passou. E você sabe, um triste diagnóstico que eu vejo como pastor, não sei se vocês reparam isso, mas eu como atendo e estou sempre nas situações das famílias, normalmente sempre problemas, eu já percebi algo muito triste, muito mesmo, que em muitos momentos, em muitas famílias, os pais que estão dando trabalho para os filhos. A regra, que não é uma regra, que o filho não tem que dar trabalho para o pai também não, mas a ordem natural desse mundo aí, normalmente é o filho dar trabalho para o pai. E aí o pai passa poucas e boas para os filhos.
O filho deve ser um exemplo também. Você cristão tem que dar trabalho para o seu pai. Mas eu estou vendo ao contrário. Homens e mulheres de 50, de 60 anos, aprontando várias coisas que eu não posso nem citar aqui. E os filhos de 20 e poucos anos sofrendo por causa das atitudes do pai. Os pais que deveriam ser um exemplo, está sendo uma vergonha. E você quer achar isso normal? Você que é mais experiente, no caso aqui é o homem, deve ser uma referência, deve ser um exemplo. Você tem que entender que as pessoas estão olhando para vocês. As crianças, os adolescentes, os jovens estão se inspirando em vocês. Assim como nós nos inspiramos em outras pessoas mais velhas como nós. Por isso nós temos que a partir de hoje ter mais responsabilidade. E não viver de qualquer maneira. Não é a minha vida. Não é só a vida não. Porque a sua vida impacta outras vidas. Por isso, homem mais velho, você deve ser moderado, digno de respeito, sensato, sadio na fé, no amor e na perseverança. Se você não tiver essas características, você não tem agradado o coração de Deus, você não tem vivido de maneira correta e bíblica. Talvez você está preocupando em ficar rico e esquece de viver em santidade. Talvez você está chorando nas madrugadas porque Deus tem que te dar o carro do ano e você esquece da conduta que você deve praticar. Você está com tantas preocupações que não convém, sendo que essa preocupação você não tem. Será que eu estou vivendo essas 6 características? Se você não tiver homem mais velho, você tem errado perante Deus. Por isso se arrependa ainda hoje e comece a praticar essas características. Como eu sempre falo, eu sou o primeiro a estar aqui para te ajudar. Mas te ajudar não passando a mão na sua cabeça, falando o que você precisa ouvir. Homens mais velhos, vocês precisam dessas características. Por isso pensa, reflita, se você tem elas. Aqui não é uma opção, tá? Aqui é um mandamento. É a palavra de Deus para nós. Agora vamos ver as mulheres mais velhas. As mulheres mais velhas, verso 3. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, e não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas serem capazes de ensinar o que é bom. Quando o apóstolo Paulo usa aqui semelhante ou do mesmo modo, que pode estar na sua Bíblia, ele está falando do ponto anterior. Então as mulheres mais velhas, elas devem ter os mesmos princípios dos homens mais velhos, que é o quê? Mais uma vez, ser moderado, ser digno de respeito, sensato, sadio na fé, no amor e na perseverança. Então, ela parte desse pressuposto que tem que ter essas 6 características. Mas o apóstolo Paulo dá outras características, agora sim, especiais para essas mulheres, que elas deveriam ser reverentes nessa maneira de viver. Como? Elas não poderiam viver de qualquer maneira. Quando nós falamos de reverência, normalmente é no culto público, né? Ou em alguns lugares que a gente vai. Tem que ter reverência para chegar nesse lugar, porque você respeita o lugar e você não se porta de qualquer jeito. Mas aqui, quando é na vida, é isso. Você, uma mulher mais velha, você não pode viver de qualquer maneira. E aqui, ele pontua algo só para as mulheres, e aí é Paulo que está falando, não Jean, que é algo para você pensar, mulher. Ele fala para vocês não ser caluniadoras. Eu não sei se é uma realidade da sua vida, porque eu não te conheço, a maioria de vocês. Mas é uma verdade estatística. Infelizmente, mulheres são mais maledicentes do que homens. Não significa que homens não são. E aqui ele dá um recado para as mais velhas. E todo mundo sabe, conhece, já presenciou de uma mulher mais velha que era a fofoqueira da rua. Paulo está escrevendo isso há 2000 anos atrás. Por isso eu e você temos que entender essa realidade, que vocês, mulheres mais velhas, vocês não devem ser caluniadoras. E aqui ele vai fazer um jogo de palavras. Você não deve caluniar, você não deve falar o que não convém, mas você deve falar o que é bom, você deve prestar o bom ensino. Olha que coisa maravilhosa. Mulheres, você não deve falar coisas
erradas, mas você deve falar a coisa certa. Não é sobre parar de falar, é sobre falar o que convém a ser falado. E aqui ele pontua também a questão do vinho, porque o vinho, se for um vício, ele vai escravizar as pessoas, e as mulheres mais velhas não deveriam ser escravizadas. Mulheres mais velhas, você deve ser cuidadosas com o seu estilo de vida. Elas devem receber esse ensinamento. Então, algo, pegando o gancho do nosso título, o valor do bom ensino, que nós estamos recebendo aqui, mas você deve ensinar o homem mais velho, segundo o verso 2. E você também deve ensinar a mulher mais velha, segundo o verso 3. Mulher mais velha, eu quero saber se você tem vivido dessa forma. Reflita sobre isso. Se necessário for, se arrependa, mas viva de maneira bíblica. Agora, olha o que as mulheres mais velhas devem fazer. Verso 4 e 5. Assim o quê? Com a conduta de vida do verso 3. Poderão orientar as mais jovens, as mulheres mais jovens, a amarem os seus maridos e seus filhos, a serem prudentes, puras e estarem ocupadas em casa e não a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Aqui nós vemos um ensino que as mulheres mais velhas devem exercer. Então, elas tinham uma responsabilidade sobre elas. Elas tinham a responsabilidade de ser um exemplo, e a partir de ser um exemplo, ela ensinar. Por quê? O exemplo, meus irmãos, ele ensina muito. O exemplo dá credibilidade. Não adianta nada o Jean pregar, se ele não vive. Vocês não vão dar valor para o meu ensino. Por isso, o que eu prego, o que eu transmito para vocês, eu tenho que viver. Então você, mulher mais velha, você tem uma missão nesse mundo, além de várias, mas uma específica de Tito capítulo 2. Você tem a missão pelo próprio Deus, de ensinar mulheres mais jovens. Por quê? Você já passou pelo aquilo que ela está passando. Você tem experiência na vida. Então você deve se levantar e ensinar. E quais são os ensinamentos segundo esse verso? As mulheres mais novas devem amar os seus maridos e filhos, devem ser sensatas, elas devem ser honestas, bondosas e ser boas donas de casa. Aqui o apóstolo Paulo deixa isso de maneira clara. Aqui não está falando que a mulher não pode trabalhar fora de casa, não é sobre isso. Mas existe uma responsabilidade especial, que é um dom de Deus, da mulher ser uma dona de casa. Eu falo com os maridos, quando mulheres e homens trabalham, que os dois têm que ajudar em casa. A mulher não é a sua empregada, para você deitar no sofá lá e ela fazer tudo, entregar na sua mão. Você não é rei de nada não, você tem que ajudar também. Mas a mulher, de alguma forma, tem um dom de Deus para fazer melhor do que a gente. Eu não sei explicar, e não é uma desculpa não, mas aqui estava trazendo de maneira clara sobre esse exercício da mulher dentro de casa. Repito, eu acho que o homem pode ajudar, mas a mulher tem esse dom de Deus. E tudo isso então era para um bom testemunho, porque no final do verso ela diz assim: a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Então, mulheres idosas, você deve ensinar falando, mas também vivendo. E mulheres mais novas, você deve ter essas características como jovens cristãs. Porque quando você não tem essas características, Deus é difamado. Meu Deus! Se tem um dos temores que eu tenho no meu coração, como cristão, não é como pastor não, é alguém falar mal do meu Deus por causa de mim. Por isso que eu tento fazer o mais correto possível as coisas, por mais que eu sou falho também e erro. Porque Deus já me amou e já me ama, está comigo, faz tudo para mim, e alguém falar mal dele por causa do Jean, não, isso é inadmissível para mim. Mas mulheres mais jovens, quando você não vive a palavra de Deus, você está difamando o nosso Deus. O nosso Deus está sendo difamado por outras bocas por aí. Por isso, olha o valor do bom ensino. Olha como não é brincadeira isso daqui. Olha como nós precisamos viver de acordo com a palavra de Deus. E não só viver, ensinar. Você que tem aprendido sobre os idosos, homens, idosas mulheres, jovens mulheres, você também deve ensinar a cada um deles.
E o homem jovem, verso 6, está escrito assim: da mesma maneira, encorajem os jovens a serem prudentes. Então, os jovens, da mesma forma, eles devem ter as mesmas características do que as mulheres mais jovens, mas ele foca em algo que o jovem homem ele tem mais dificuldade, que é ter controle de sua vida. O jovem, ele não deve viver uma vida descontrolada, ele deve viver uma vida controlada. E aqui está falando de toda forma de controle. Tudo que for contrário à palavra de Deus, você não deve fazer. E aí que entra o controle. Porque quando você tem um controle, a palavra de Deus fala não, e sua carne fala sim, você fala não. Mas quando você não tem um controle, a palavra fala não, a sua carne fala sim, e você fala, tá bom, minha carne está querendo, olha ela gritando, eu vou fazer à vontade. Então não importa se você sente, se você quer, se é isso, se é aquilo, se é errado biblicamente, você deve ter controle. Você pode até querer fazer, mas você não deve fazer, porque a Bíblia condena. E o domínio próprio que o Espírito Santo de Deus dá, ele é capaz. Essa palavra, meus irmãos, é para crente. Essa palavra é para quem nasceu de novo. E nós que nascemos de novo, nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. Então, jovem homem que me escuta, você deve ter domínio próprio. Você deve ser prudente. Você deve controlar os seus impulsos. Você não deve fazer o que dá na sua cabeça. Você não deve ser um inconsequente, tomando atitudes e depois pensando nas coisas. Não, você deve ser controlado. Você deve ser um exemplo de domínio próprio. É isso que os jovens precisam ouvir. Será que eles têm ouvido? Não sei. E você, jovem, você tem essa característica? Se você, como jovem homem, não tiver, que você possa se arrepender. E aí, depois de ensinar essas faixas etárias, ele vai focar em Tito, aquele que iria ensinar. E olha que coisa interessante que ele diz no verso 7, somente o começo, a parte A, diz assim: em tudo seja você um exemplo para eles, fazendo boas obras. O Tito, para ensinar de maneira certa, ele deveria ser um exemplo. Para que o ensino de Tito fosse efetivo, ele deveria ser reforçado, o seu ensino, com um testemunho da sua própria vida. Ele mesmo deve demonstrar na sua prática o ensino que ele está exercendo. Ele não deve oferecer às pessoas, aos cristãos, somente um modelo de condutas mediante as suas palavras, mas sim uma prática de conduta, algo que ele vai viver. Tito estava nessa ilha de Creta e nessa igreja, não somente para ensinar a Bíblia, ele estava para viver a Bíblia. Então você é chamado por Deus para ensinar, mas você é chamado por Deus para viver. Eu não sei o âmbito de ensino que Deus está te dando. Para mim é para algumas pessoas, mediante o auditório, a televisão e o YouTube. Talvez algumas centenas, milhares. Vocês talvez é um. Você talvez tenha um pequeno grupo de 10, de 20, não sei. Independente da quantidade, você tem uma missão de ensinar. Mas antes de você abrir a boca para ensinar, você tem que viver o que você está ensinando. Porque vai te dar credibilidade para você falar o que precisar. Até se for uma palavra dura, mas quando você vive, você não está sendo um hipócrita, você está sendo alguém que vive de acordo. Eu te pergunto, como cristão que você é um exemplo? Se você não for exemplo, eu tenho que ser verdadeiro com você, o seu ensino não será bem sucedido. Você pode estudar hebraico, grego, isso e aquilo. Se você não for um exemplo, o seu ensino não será bem sucedido. Por isso, você abra o seu olho. Mas aqui ele fala também da forma do ensino. Verso 7, parte B, e o verso 8 diz assim: em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada possa dizer, para aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Aqui ele fala da forma do ensino.
ele fala que o ensino deve ser íntegro. Então, o que significa isso? Ele não deve ser adulterado. Ele não pode tirar. Eu, como expositor da palavra, eu não posso pular um verso, porque talvez é mais desconfortável. Eu sempre gosto de usar esse exemplo, porque a gente viveu aqui, na sexta-feira, a gente pregou durante um ano o livro de Mateus, do começo ao final do livro. E, no capítulo 18, é um dos capítulos mais lindos, que fala sobre um perdão maravilhoso que o Senhor nos oferece, o credor incompassivo que o Senhor nos dá. Mas no capítulo 19 é divórcio. É um assunto muito difícil de falar, principalmente hoje em dia, que muitas pessoas já passaram por isso, seja sofrendo, seja cometendo, enfim, é uma confusão. Muitas pessoas já passaram por um divórcio na vida. Mas a Bíblia tem um princípio sobre divórcio, que não é o que você acha, nem o que eu acho, o que eu quero, o que você quer, é o que a Bíblia diz. O que eu quero falar? Que num dia, numa semana, foi o amor que Deus te proporciona, porque Ele te perdoou de milhares de pecados. É bíblico. Mas na outra semana, olha, se você divorciou dessa forma, você está errado. Se você casou dessa forma, você está errado. E aí? Mas, se eu pulasse o capítulo 19 e fosse para o 20, eu não estava sendo fiel a Deus. Eu não estava sendo fiel a vocês, porque eu estava omitindo um trecho muito importante da palavra de Deus. E o que nós precisamos não é de alguns trechos da palavra, é de toda a palavra de Deus. Por isso, saia dessa dependência de ficar no Salmo 23, no Salmo 91, que Davi derrubou um gigante, que o mar abriu. Isso é bênção e é bíblico, mas a Bíblia tem várias coisas, não é só isso não. Por isso que eu e você temos que crescer a partir de hoje e ver o valor do bom ensino. E alguém que prega com integridade não adultera, não transforma, não dá o jeitinho, não açucara, ele prega a palavra de Deus. E aqui nós temos que entender que nós devemos nos preocupar com a forma que nós estamos transmitindo o nosso ensino, com a nossa linguagem. Ele fala, use linguagem sadia. E aqui ele fala algo interessante, para que alguém for acusar você, tem que mentir. Se alguém for nos acusar que estamos ensinando de maneira errada, a pessoa vai ter que mentir, porque estamos ensinando de maneira certa. Olha a tranquilidade que a verdade nos traz, meus irmãos. Quando alguém tem a verdade e é acusado de um crime, e ele tem a verdade, ele fica tranquilo, porque ele sabe o que aconteceu. As câmeras vão provar, algo vai mostrar que ele não estava nesse local que ele está sendo acusado. Mas quando você está fazendo coisa errada, você nem dorme direito. Por isso, eu e você temos que entender essa realidade. Devemos sim nos preocupar com a forma do ensino. O verso 9 e 10 eu vou ler, mas antes de ler, deixa eu dar uma explicação que eu sempre gosto. Aqui fala de escravos, e realmente eram escravos. Mas os escravos, quando o apóstolo Paulo cita na Bíblia, no Novo Testamento, não tem nada a ver com os escravos que você conheceu na história, que é algo triste que nós vivemos há alguns anos atrás. Os escravos da época bíblica não eram escravos racialmente, não era por cor de pele. Os escravos eram porque eles perderam a guerra ou porque eles tinham dívidas e eles não conseguiam pagar e eles se tornaram escravos. O que eu quero falar aqui? A Bíblia, ela nunca motivou a escravidão. E foram os princípios bíblicos que levaram à abolição da escravatura. Foi mediante homens e mulheres de Deus. Analisando a Bíblia, viu que isso não era coerente, não era certo, não era verdadeiro, não era santo. E então, analisando os trechos que falam sobre escravos e senhores, já que nós não vivemos isso, glória a Deus, como nós aplicamos na nossa vida? Sobre funcionários e patrões. Então, esse verso 9 e 10, eu vou aplicar o ensino para os funcionários dos nossos dias. Está escrito assim: ensine os escravos a se submeterem em tudo aos seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões, a não roubá-los, mas mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim torne atraente em tudo o ensino de Deus, o nosso Salvador. Então, funcionários que me escutam, vocês devem ser obedientes e fiéis, e não serem rebeldes e desonestos. A honestidade deve ser a marca do caráter cristão em todos os momentos da nossa existência.
Por isso, você que é um funcionário, você não pode passar a perna no seu patrão, você não pode pegar uma caneta, você não pode pegar um papel, se não é seu, você não tem que pegar. Se ele te deu, aí você pode pegar a caixa toda, mas se não é seu, você não pode pegar. Se é para usar no trabalho, você usa no trabalho, você não usa em casa. E você temos que entender essa realidade. E por que ele está falando aqui? Porque esse testemunho vai ser um meio de você alcançar o seu patrão. Mas tem muito patrão que não se converte por causa dos funcionários crentes, que dão um péssimo testemunho, que falam que é crente, a Bíblia está debaixo do braço, mas não vive a fé cristã. E aí o patrão fala assim: eu quero ser tudo menos cristão, porque se o fulano é cristão, eu quero passar longe do cristianismo. Olha, meus irmãos, como o testemunho é importante e não é brincadeira. Essa é uma ordem para mim e para você. Nós devemos ensinar isso como cristãos que somos. Se você conhece um funcionário por aí, seja seu colega de trabalho, seja o seu funcionário, você como um empresário, seja o seu filho, um colega, alguém, ensine os princípios bíblicos. E se ele é um funcionário, ele deve viver dessa maneira. Funcionário, se você não estiver vivendo de maneira bíblica, se arrependa do seu pecado. Verso 11 e 12 diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e viver de maneira sensata, justa, piedosa nesta era presente. Aqui nós vemos que a graça de Deus nos leva à santidade. A graça de Deus nos leva a renunciar ao pecado. Tem pessoas que falam: não, Deus me salvou, então eu vivo a vida de qualquer maneira. Deus é amor, então eu vivo a vida de qualquer maneira. Não é a graça de Deus que essa pessoa entendeu, não. Porque a verdadeira graça de Deus, sim, que nos perdoa, não por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos, ela vai nos levar à santidade. Não existe um que entendeu a graça de Deus, tem muitos que não entenderam, que não vai lutar para viver em santidade, nos mínimos detalhes. Então, se você tem um suposto conhecimento teológico da graça de Deus, que te leva a viver uma vida libertina de pecado, você não aprendeu de maneira certa. Porque o verdadeiro ensino da graça, que nos perdoa gratuitamente, vai nos levar à santidade. E isso, meus irmãos, deve ser ensinado por nós. Quando a gente vê ou ouvir pessoas falando da graça de Deus de maneira errada. Não, a graça de Deus para viver de maneira promíscua. A graça, entenda algo, ela nos dá a capacidade de vencer o pecado. Sem a graça de Deus você não consegue, mas com a graça de Deus você consegue. A graça de Deus nos educa. Por isso precisamos entender isso e precisamos transmitir isso, porque muitas pessoas lá fora, infelizmente, não entenderam. Verso 13 e 14: enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos redimir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Aqui Tito, ou melhor, Paulo fala para Tito da espera do cristão. Nós temos uma esperança e por isso nós esperamos. Nós não estamos perdidos neste mundo perdido. Jesus vai nos buscar. Essa certeza que nós temos. E esse bom ensino deve ser ensinado. A escatologia, ela tem se transformado em algo de terror e não de alento. Mas quando o apóstolo João escreve o livro de Apocalipse, ele escreve o livro para tranquilizar os irmãos que estavam sendo perseguidos. E agora nós, porque distorcemos o valor da doutrina escatológica, nós estamos aterrorizados. Quem será o anticristo? O que é 666? Qual o tamanho do chifre da besta? O que é isso? O que é aquilo? Sendo que a Bíblia não está nos mandando a ficar com essa preocupação. O ensino escatológico é para você ter uma certeza que o Senhor vai te buscar. Antes, durante, depois da tribulação, não importa. Ele vai te buscar. É isso. E aí, em muitos momentos, nós perdemos o valor do bom ensino, porque queremos ficar em detalhes que não convém. E eu nem falo que não convém, que não pode ser estudado. Eu amo estudar, eu tenho minha posição escatológica. O problema que eu acho é que em muitos momentos cria mais confusão, rivalidade, separação do que uma fé sadia. É isso que não pode. Todo ensino escatológico que não te traz esperança, tranquilidade, fé, não é um ensino escatológico bom.
Se o ensino escatológico traz terror, não é um ensino escatológico bom. O ensino escatológico é você ter a tranquilidade que um dia o Salvador vai nos buscar. É para isso que nós temos escatologia, principalmente de maneira em Apocalipse, mas em todos, em Daniel, 1º e 2º Tessalonicenses, todos os momentos que fala de escatologia, é para apontar para uma certeza de um Deus maravilhoso que vai buscar a sua igreja. Verso 15 útil, para a gente finalizar. E é isso que você deve ensinar, exortando, repreendendo com toda a autoridade, ninguém o despreza. Então, o apóstolo Paulo deu o conteúdo todo para que Tito se levantasse na igreja de Creta e pudesse ensinar. Todo esse capítulo que nós vimos hoje, ele deveria ser ensinado por Tito. Exortar é você suplicar, você implorar alguém para ouvir essa verdade. E repreender é tentar, de forma bíblica, é claro, convencer aquele que não entendeu ainda sobre a verdade. Para a gente finalizar, algumas aplicações para mim e para a sua vida. Primeira delas, só existe um ensino bom. O ensino que é verdadeiro, o ensino que é bíblico, é de acordo com a sã doutrina. Pode ser filosófico, pode ser lógico, pode ser bonitinho, se não for bíblico, ele não é bom, ele não é nutritivo. Eu e você temos que entender essa realidade. Segunda, todas as faixas etárias devem receber o bom ensino, homens e mulheres, idosos ou jovens. Todos necessitam do bom ensino. E vocês que aprenderam hoje devem se levantar também para ensinar. E terceira e última, a aplicação. A graça de Deus é o combustível para uma vida santa. Com ela, nós vencemos o pecado. E vencendo o pecado, nós aguardamos a volta de Cristo. Nós precisamos ensinar isso. A graça de Deus é esse combustível para uma vida de santidade. E nós devemos esperar e confiar que o nosso Deus vai nos buscar. Eu espero, meus irmãos, do fundo do meu coração, que vocês tenham entendido, refletido e aprendido sobre o valor do bom ensino. E a partir de hoje possa valorizá-lo, mas não só valorizá-lo, ensinar no grau de influência que você tem. O valor do bom ensino.